imaginar, executar, transformar. A graduação Multi-Unesc proporciona um ambiente inovador para você multiplicar seu conhecimento e suas habilidades. Vive experiências práticas desde o início do curso num ecossistema tecnológico e de alto impacto comunitário. Ao escolher fazer um curso de graduação Unesc, você escolhe mais do que uma profissão a seguir. Você escolhe evoluir. São mais de 40 opções de cursos para quem quer fazer a diferença no mundo. Por que fazer apenas uma faculdade se você pode ser multi? Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Fale com a gente no WhatsApp 999 150 433. Unesc, a nossa universidade. Alcino Zanata Ferragens, as melhores ferramentas, ferramentas de proteção individual, solda, equipamentos e consumíveis, equipamentos industriais, abrasivos, produtos para jardinagem, entre outros. Alcino Zanata Ferragens, 74 anos no comércio de Criciúma, credencia a qualidade de produtos e bons serviços. Faça-nos uma visita. Programa Fatos e Boatos. Oferecimento Alcino Zanata Ferragens e Litorânea Gás. Na sua porta, na sua rua e também no app. Fácil e rápido. Então tá, boa noite, Portal Nações. Estamos no programa número 102, certo? Semana fria, bem fria em Criciúma. Hoje nem tanto, mas ontem deu pra sentir, cara, um frio assim atípico. A sentir que daqui pra frente as temperaturas realmente estão assim, né? Demais, porque, gente, eu gosto de frio. Eu gosto de frio e sou amiga da estação. Mas realmente ontem foi insuportável. Hoje amanheceu um dia mais agradável, certo? E outra coisa que eu vou contar a vocês, que reza a lenda que o fim de vai ser bem agradável. Ensolarado. Mas enfim, muitos eventos movimentam a cidade, não só a cidade, como os municípios limítrofes, que aliás estão mais animados que os nossos. Hoje até vi uma reportagem de Nova Veneza, né? Eu adoro Nova Veneza, né? Outra que tem Uruçanga, tem tido festa, Balneário, que não é o Camboriú, Balneário Rincão também está prometendo uma festa boa pro dia 12 de agosto, já me mandaram o convite com risotos e sopas, certo? E também em agosto, agora meados de agosto, chega a minha primogênita da Itália, a Francine Costa. A Francine vai lançar o livro dela, As Faces Ocultas da Brincadeira na Infância. Olhem só que orgulho, é um livro, na verdade, que é para o professor, para educadores. Eu tentei até decifrar essa literatura da Francine, mas ela é muito didática, certo? Ela é para educadores, vai ter todo um petit comitê que vou preparar, sem dúvida, para a chegada da Francine. Mas, depois da nossa musiquinha, Andros, hoje temos aqui, como não tem sido diferente, recebemos hoje mais um da geração da qual vimos nascer. É clichê? É, mas é verdade. Vimos sim, são os meninos da nossa jovem maternidade. Éramos moças, cheias de sonhos e vida. Tínhamos nossos bebês. Lembro a mãe desse doutor que hoje está aqui, com os 3 bebês da barriga. E olha que já tinha um menininho. Nós das piscinas do Criciúma Clube, isso posso provar.
Tenho fotos nossas que procurei para trazer e ainda não achei, mas eu acho que eu não tive tempo oportuno. Eu atendo agora a minha mãe, sabe que a minha mãe tá quase centenária, então eu tenho 1001 atividades e tenho que buscar nos arquivos. Mas eu tenho essa foto com a dona Noeli, grávida do doutor Luiz Gustavo, que era um dos trigêmeos, né? Da Noeli e Odilor Martins, que aqui está. Tratamos de Luiz Gustavo Martins, dentista do sono, como intitulamos, um profissional dedicado. Já nas tratativas, nas prévias, logo vi que é um cara muito bem embasado, capricho com a profissão e o farto material que nos encaminhou, né, para a rádio. Muito boa noite, doutor Luiz Gustavo Martins. Boa noite, Irene. Primeiro, agradecer, né, o convite. Para mim é uma honra estar aqui e falar de um assunto que eu adoro, né? Então, toda vez que me convido para falar disso, da odontologia do sono, na verdade, é uma coisa que me atrai muito, tá? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, prazer em recebê-lo. Deixa-nos dar aos nossos ouvintes suas credenciais como cirurgião dentista, né? Assim como o pai, né? Ele teve o pai, o Odilor Martins, o meu marido chama ele de Loli. O Loli, no passado, foi um profissional nota 10 referência. E Dr. Luiz Gustavo é mestre e doutor em Ciências da Saúde, especialista em ortodontia, implantodontia e cirurgia bucomaxilofacial, professor de graduação e pós da Unesc e dentista do sono há mais de 10 anos. Uma fantástica caminhada, não, doutor? Eu acho que, na verdade, como qualquer outra área da saúde, né? A gente precisa realmente estar sempre estudando, se atualizando. E eu acho que a partir do momento que eu decidi também seguir a carreira de professor, então certo. Eu acho que isso acaba nos dando mais oportunidade e também assim mais uma certa obrigação em atualizar sempre muito conhecimento, né? Então aí veio o mestrado. O conhecimento inibria, né? Exato. Cada vez que é mais. Né? Cada vez mais, parece aquela frase, né, que a gente fala cada vez que a gente sabe mais, parece que, né, a percepção que a gente tem muito sempre que aprender ainda, né? Então, a partir do momento que eu comecei a dar aula, mas eu sempre gostei muito de estudar, né? E aí, quando a gente se propõe a estar dentro da sala de aula, aí a gente precisa realmente, eu acho que mais do que nunca, se manter sempre bem atualizado, né? Claro. Dr. Luiz Gustavo é casado com Maria Cristina Perucchi, é pai da Lívia e sua sogra é um barato. Eu tive mais contato agora ultimamente com ela, porque estamos na mesma turma de academia. Que esse ano eu resolvi, como eu estava contando pro Gustavo, eu resolvi desacelerar, vou pegar uma turma mais light, né? Sem tanto... porque cansei de puxar ferro esse ano. Então, Gustavo, como tão jovem já fez tanto, você já veio alicerçado pelos bons exemplos paternos ao escolher primeiro odonto, certo? E como migra para o núcleo de odontologia do sono? Então, Irene, claro, a escolha da profissão, sem dúvida, tem influência no meu pai, né? Enfim, acho que tendo 4 filhos, algum deles tinha que seguir essa carreira, sempre, né? Acho que nada mais justo. Enfim, e agradeço sempre pela escolha, não tenho do que reclamar da odontologia, me trouxe e vem trazendo muitos frutos bons e amizades, enfim, não só questão financeira, mas é realmente uma profissão que me alegra muito, né? E a questão da odontologia em sono, na verdade, acabou surgindo porque era uma área diferente, né? Uma área que pouco se falava e a partir do momento que eu descobri, que eu tive contato, eu já fui... interessante. Me apaixonei, vamos dizer assim, à primeira vista, né? Sim. E cada vez mais, porque a gente vê que realmente é algo que precisa ser falado mais, que é um problema de saúde pública, é algo muito comum hoje. As pessoas, né? Tem muita gente que ronca, muita gente que tem problema de sono. E aí eu comecei, né? Logo que eu me formei, na verdade, um ano depois, nem isso, eu acho que eu já fiz o meu primeiro curso na área. E aí, assim, a gente foi curso, e fui para São Paulo me atualizar mais, e a gente começa a ir aos congressos. E hoje, basicamente, no meu consultório, eu quase só faço odontologia do sono e a parte da cirurgia, né? Então, o restante todo eu não faço mais. Eu me dedico muito
a odontologia do sono hoje e a parte da cirurgia, né, na odonto. Basicamente são as duas áreas Que eu legal, atuo. tem muita curiosidade. Inclusive, veio uma pergunta hoje, eu falei pra ele, veio a pergunta até da Itália hoje, porque eu coloquei um spoilerzinho ali no history, Sim, falando que tu tava dando uma palestra falando de menopausa. certo. E disse, mas esse assunto me interessa, será que ele vai falar? Não, ele é dentista do sono, mas de repente nós vamos chegar lá, né, Com doutor? certeza. Quem sabe atendemos essa nossa ouvinte, né? Eu fico imaginando cá com meus botões, como deve ser triste uma pessoa. Eu conheci até uma amiga do passado que tinha problema de insônia. Uma insônia deve ser uma coisa terrível. Eu sempre fui boa de cama, sabe? Sim. Apesar de eu roncar, tá, doutor? Vou te Certo. confessar. Eu ronco desde nova e na ficha do doutor Henrique Pachter, de 1958, quer dizer que eu teria 3 anos, tem ali que a queixa que ronca quando... Tu vê que eu era praticamente um bebê. Sim, Então foi descoberto que eu tenho desvio de septo, que com o passar do tempo foi passando, a mãe tinha muito filho e não foi assim dado devido à importância. a enfim. devida importância, enfim. E depois do tempo, quando eu consultei, eles disseram que já com eu já estava acostumada Sim, a respirar dessa Pela maneira, boca, então e acabei ficando. ficando. Mas realmente o meu marido já está acostumado. Se bem que agora, com a idade, a gente vai afastando as camas, né? Vai afastando as camas, né? Tá certo. Mas o sono é uma hora tão sagrada, né? E isso começa onde, doutor? Com o ronco? O ronco seria um vilão? Então, é que na verdade, vamos lá. Eu sempre acabo começando até a minha consulta. Pode soltar as fotos? Pode, por soltando as favor. fotos Acho ali. que Pois não. é válido, tá? Até depois o vídeo também, se quiser soltar, eu já Certo. faço esse conceito. Esse é um dos aparelhos que eu utilizo, Pois não. tá? O tratamento do ronco, ele tem alguns... Do ronco e da apneia tem alguns tratamentos. Um deles é a utilização do aparelho intraoral durante a noite. Certo. Mas o que esse aparelho faz, né? A gente pode perceber que ele tem duas placas, né? Uma superior e uma inferior. Mas basicamente todos os aparelhos, que existem vários, intraorais, né? Que é esses que utilizo durante a noite, ele vai avançar a mandíbula, tá? Quando a gente coloca o aparelho, essa mandíbula, a parte de baixo aqui da arcada, ela vai pra frente. E com isso a língua e os tecidos moles e toda essa musculatura, tudo vai pra frente, né? Isso faz com que essa região aqui na garganta, na traqueia, na orofaringe, ela abra, né, de diâmetro, o diâmetro dela aumente e o ar passe com mais facilidade. Porque o ronco, tá, nada mais é do que o quê? A questão da vibração desses tecidos, desses músculos, a hora que o ar passa com dificuldade nessa região. E aí, essa turbulência, na verdade, vai dar aquele som característico que a gente conhece, que é o ronco, né? Mas eu digo assim, é aquilo que eu sempre falo, o ronco, o que é? Ele é o vilão, porque, na verdade, ele é o mais conhecido e ele é o mais barulhento, é o que faz barulho, realmente, é que as pessoas acabam conhecendo e tudo mais. Só que, assim, a pessoa que só ronca, né? Só ronca e, às vezes, por algum fato, enfim, ela não tem um parceiro, uma parceira. Eu costumo falar que essa pessoa ela pode roncar a vida inteira, não vai ter problema algum se ela não estiver atrapalhando ninguém. Porque pra ela, o ronco não vai mudar nada. Não vai mudar a arquitetura de sono, não vai mudar nada na alteração de saúde geral do paciente, enfim. Ela é uma pessoa que ela continua respirando normalmente durante o sono, então ela vai ter um bom sono, não vai acontecer nada. O problema do ronco é o convívio social, é o barulho dele. Agora, quando a gente fala em apneia, já é diferente. Aí a gente se preocupa com a saúde do paciente, tá? Certo. Porque a apneia é diferente do ronco. A apneia, a gente tem uma obstrução total dessa região, tá? Aqui, mostrando, Irene, é na verdade um aparelho também de ronco e apneia, só que esse é do fluxo digital. Então, a era digital também já chegou na odontologia do sono, tá? Deus, vocês estão todos Jetson. Não The tem mais Jetsons. volta agora. Não né? tem mais volta. Não tem mais volta, tá? Esse é um aparelho, por exemplo, que ele foi feito todo num software, né? Ele foi impresso numa impressora 3D. Certo. Então, esse paciente, por exemplo, não teve aquela moldagem tradicional com a massinha, é tudo um escaneamento intraoral. Esse arquivo, né, do escaneamento vai para um software. Tu desenha o aparelho num computador e depois envia para uma impressora fazer uma impressão Uma leitura. 3D exatamente desse aparelho, tá? Então esse é um aparelho que a gente chama completamente digital.
Tá, mas daí, digamos, ele é usado em que tipo de paciente? Não, na verdade, em qualquer tipo de paciente. Tá, É eu só vou lá uma fazer uma deslocação. consulta. Doutor Perfeito. Luiz Gustavo, eu ronco desde os 3 anos de idade. Perfeito. Pelo que eu saiba. Certo? Eu tenho um desvio de septo. Septo. É. Certo? E isso eu tô. Com essa avançar da idade, isso tá me prejudicando de que maneira? Exato. Então, assim, Irene, a gente vai precisar primeiro fazer um diagnóstico, né? Pois Como não. é que se faz esse diagnóstico? A gente tem alguns tipos de polissonografia. Polissonografia é o exame do sono, tá? Aham. O mais comum e o primeiro a ser inventado, e hoje o mais completo, é aquele que tu vai numa clínica do sono, tu dorme lá, e aí Sim. lá tu é monitorado durante a tua noite inteira pra tu saber o quê? A quantidade de ronco que tu teve, quantas vezes tu parou de respirar, como é que foi a tua saturação de oxigênio, qual é o nível da tua apneia, pra gente primeiro saber se você tem a indicação do aparelho intraoral. Por quê? A indicação desse tipo de aparelho é para pacientes que roncam, tem apneia leve, moderada e tem uma saturação aí acima mais ou menos de 80%. Porque o que acontece? Quando eu falei da apneia, a gente tem obstrução aqui, quando a gente tem essa obstrução, a gente para de respirar. E aí a nossa saturação de oxigênio ela vai baixando. Ela pode chegar aí às vezes a 60%. O normal é em torno de 98%. Mas se o paciente tem uma apneia muito grave ou se tem essa saturação muito baixa, o aparelho não seria o melhor tratamento indicado. Aí já seria aquele CPAP, né? O que é o CPAP? Não sei se já visse ou alguém que talvez use. É aquela máscara que usa durante a noite que injeta ar na nossa boca. Ela faz uma pressão positiva justamente para abrir essa região. Então, pacientes mais obesos, pacientes às vezes que têm uma apneia mais acentuada e tem essas paradas respiratórias, essas apneias mais demoradas, mais longas, e aí a saturação abaixa mais, esses casos mais difíceis, a gente acaba realmente indicando daí o CPAP e não o aparelho intraoral. Certo. É... Então, daí, digamos, no meu caso, desculpa te cortar. Claro, imagina. No meu caso, eu faria uma consulta ou eu ia dormir no Exato. consultório. Onde- E tu, dessa noite, uma noite de sono, tu já avaliaria? Então, Irene, a gente costuma Porque dizer assim... diz o meu marido que não é toda noite. É, exato. O Eles ideal... fazia tempo que tu não roncava. Mas é isso, porque assim, primeiro que assim, tu imagina tu dormir numa clínica do sono, que não é o teu local de sono, não é a tua cama, não é o teu travesseiro. Então assim, já começa aí um viés, já tem um erro aí. Então hoje a gente tem utilizado muito os aparelhos domiciliares. Então o paciente leva para casa, né, por exemplo, um fluxo nasal, um oxímetro, aqui vai uma parte aqui no tórax, e a gente consegue medir a questão da saturação, a questão do Barulho. ronco, tudo. Então, assim, hoje, na verdade, a gente está buscando cada vez mais diagnósticos mais fáceis, né? E que facilitem mais o paciente. E, às vezes, o paciente dormir em casa mesmo, a gente vai ter um resultado mais fiel de como é o sono desse paciente. A gente tem hoje até oxímetro apenas, que tu leva para casa apenas com um oxímetro, que tu baixa um aplicativo no celular, ele funciona através do Bluetooth, e ele vai te dizer quantas vezes tu parou de respirar, a tua frequência cardíaca e também a questão da quantidade de ronco que tu teve. Tá, então isso tudo é orientado. Orientado, claro. Isso O tudo paciente de qualquer idade. de qualquer idade. E hoje o diagnóstico está muito mais fácil, que antes realmente só tinha essa opção de ir lá e dormir na clínica. Hoje a gente tem esses instrumentos, né, que dá para o paciente levar para fazer em casa. Simples, que a gente consegue um Tá, diagnóstico. mas daí tu vai conseguir fazer o paciente parar de roncar? Sim. Sim? Sim. Por quê? É. Assim, não é o que eu costumo falar, né? Às vezes o paciente, por exemplo, roncou a vida Ou inteira. fazer o teste? Claro. Não, o tratamento do ronco e da apneia, na verdade, ele tá muito bem já... Não, embasado, isso, exatamente. Então, sim, claro, o aparelho é um tipo de tratamento, mas, por exemplo, a perda de peso, a posição de dormir de lado, a fonoaudióloga tem um papel importante aí, porque com o passar do tempo, a nossa musculatura ela fica toda flácida. Certo. Inclusive a musculatura aqui da nossa garganta, né? Claro. Então, a fono, o que ela vai fazer? Ela vai trazer rigidez novamente para essa musculatura. Ela passa vários exercícios, né? Olha, dona Márcia Búrigo. Uma Não, boa aí. é assim. Foi aquela do... Exato. Não, tem vários exercícios, na verdade, porque, claro, o que acontece? A gente viu que o ronco é a vibração desse tecido. Se isso aqui tá tudo flácido, tudo mole, qualquer arzinho que passar aqui com um pouco mais de dificuldade, já vai ser aquela turbulência, né?
E se a fono, né, começar a fazer os exercícios e isso se tornar mais rígido, então isso vibra menos, isso vai ter menos ronco, tá? Certo. A questão de posição de dormir. Eu tenho o costume de dormir barriga pra cima. Pô, toda vez que dormir barriga pra cima, tu vai roncar muito mais. Questão de gravidade, né? A língua vai pra trás, a mandíbula aqui vai pra trás. Então a obstrução aí é muito maior, né? É muito mais Eu fácil. tenho até uma pergunta para te fazer aqui sobre horário. Mas antes disso, eu quero te perguntar sobre o bruxismo. Tá, O bruxismo, eu tenho inclusive uma irmã que sofre com isso certo. terrivelmente. Uhum. Ele tem alguma coisa a ver com a parte emocional? Total a ver com a parte emocional. É, né? O bruxismo, na verdade, ele é uma parafunção, né? Só que ele é cíclico, ou seja, a pessoa pode ter bruxismo, daqui a pouco ela vai diminuir, daqui a pouco ela vai ter mais, porque tá muito relacionado às nossas emoções. A questão de cansaço, de estresse, de ansiedade, preocupação. Então, assim, época de vestibular, por exemplo, dos adolescentes que estão estudando, né? Às vezes. Trava os carrinhos. Exato. A tendência é durante a noite a gente acabar rangendo os dentes e também hoje, né, que é o bruxismo do sono nem é o vilão tanto da história. Hoje a gente tem um apertamento durante o dia, né? As pessoas que ficam apertando os dentes durante o dia. Isso causa até maior desconforto do que propriamente o bruxismo durante a noite. Porque o bruxismo, esse de ranger os dentes durante a noite, o paciente vai ter um desgaste, claro, né, dos dentes, mas ele não vai ter, dificilmente ele vai ter dor. Ela dorme com Uma placa de proteção, É. justamente isso, para evitar o desgaste dos dentes. Agora tem gente que fica apertando os dentes durante o dia. A gente só deve ter o contato, Irene, dos dentes no momento que a gente está fazendo a nossa mastigação e em algumas falas, né? É o único momento que tem que ter contato aí do dente. Então, se aquele paciente ficar apertando os dentes muito mais vezes que o normal, aí ele vai ter um desconforto bem grande. Bem grande. E o bruxismo também tem que tratar de uma maneira. É aquilo que eu falo. Às vezes, o que eu falo pra tratar o bruxismo? Faça qualquer coisa que te faz bem, que te relaxe, enfim, uma atividade física, um yoga, enfim, uma massagem, enfim, coisas que te façam bem e que te relaxem. Isso vai ajudar, por exemplo, no tratamento do bruxismo, sem dúvida. O país todo tá precisando, né? Relaxar. Exato. Hoje, quem é que não sofre, né, Nós passamos de essa ansiedade? pandemia, foi muito duro, né? Com certeza. Foi duro, assim, é como eu tava dizendo outro dia, até hoje brinquei, que eu falei com uma amiga minha, que outro dia na pandemia, eu procurava um salão de beleza no fim de semana, tava tudo fechado, parecia uma cidade fantasma. Parecia. Daí acabei entrando num que eu achei que era um barbeiro. Daí eu disse, o senhor não faz uma escova no meu cabelo? Eu disse, não, eu não atendo mulher. Mas bem que o senhor poderia, o único que tá aberto. Então assim, ficou tudo muito difícil, muito, né? Não, e As pessoas temerosas uma com as outras, ficou difícil, mas a gente vai vencer. É isso. Doutor, é verdade que 65% dos brasileiros têm algum problema relacionado ao sono? A gente tem hoje, na verdade, mais de 1 bilhão de roncadores no mundo, Sei. né? Só no Brasil aqui é o terceiro país com mais roncador no mundo. A gente tem mais de 30% da população que ronca, né? O estado de São Paulo, por exemplo, é 32% da população que ronca. Então, assim, o número realmente é muito grande. E o pior, assim, 85% das pessoas que têm algum tipo de apneia, por exemplo, não sabe que tem esse problema, né? Porque acaba sendo, às vezes, até uma doença bem silenciosa, né? Porque se a pessoa não ronca, às vezes só tem apneia, e se não tem alguém dormindo com ela, ou às vezes a pessoa dorme com ela, mas também tem um sono mais profundo, acaba não escutando nada e isso vai pra frente, né? E quando o tratamento de um distúrbio de sono deve envolver outros especialistas? Sempre. Sempre? Por que eu criei o núcleo de odontologia do sono, Tá, né? me conta, como é que funciona esse núcleo? Então, o núcleo, né, de odontologia do sono foi criado justamente com a intenção de a gente conseguir um tratamento aí mais completo ao paciente. Certo. Então, ali, eu já falei que um dos tratamentos do ronco e apneia é perca de peso. Então, quem é que vai ajudar? A nutricionista, o endócrino, né? A questão da fonoaudióloga, para fazer exercício na região da orofaringe. Então já tem a fono, já tem o nutricionista. O fisioterapeuta respiratório, ele que é responsável pela instalação daquela máscara de ar. Às vezes a questão até de um cardiologista. A gente sabe que a apneia do sono, ela tem muita consequência na questão do coração. Tá? Atividade física, até um educador físico, um personal, o paciente precisa deixar de ser um paciente sedentário. A atividade física, ela precisa ser
ser colocada diariamente aí na vida Tudo, desse né? paciente. Então, assim, acaba envolvendo o médico do sono, que vai fazer o diagnóstico, vai fazer o Tá, laudo. esse teu núcleo tem todos esses profissionais? Todos esses profissionais. E vocês têm uma sede? Isso, na verdade, essa sede é um projeto futuro. Hoje eu trabalho no meu consultório e a gente tem parcerias com todos esses outros profissionais, né? Certo. Não existe Se interligam. Exato. Se interligam um ao outro, né? Então, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, pneumologista, médico do sono. Então, todo esse pessoal ele precisa estar bem envolvido para a gente conseguir aí um tratamento completo, né? Eu costumo falar assim, que o tratamento do ronco e apneia, a gente consegue perceber que é algo bem complexo, né? Não é assim simplesmente do dia para noite achar que vai resolver esse problema. Esse problema ele precisa ser levado muito a sério e é um tratamento aí que envolve realmente outros profissionais. Eu procuro sempre envolver outros profissionais que aí eu tenho um resultado melhor ainda. Ah, mas eu quero só utilizar o meu aparelho, eu não quero fazer mais nada, só vou utilizar o aparelho durante a noite. Tu vai ter uma melhora? Sem dúvida nenhuma, pelo menos 50% do teu ronco. E aqueles outros 50%, ou 40%, 30%, 20%, 10%, aí muitas vezes precisa desses outros profissionais ou até desses outros hábitos, Certo. né? Que vai nos ajudar também. Tá, ô Gustavo, eu escutei alguém me disse que as horas que dormindo, não sei, eu ouvi falar que dormir das 11 às 3 da manhã seria o ideal, que é o sono mais precioso, é das 11. Eu nunca conseguia dormir 11 horas, eu tô tentando me educar, porque eu sou da noite, né? Eu gosto de ler da noite porque eu escrevo. Então, assim, antes, quando eu tinha as meninas pequenas, já foi um hábito. Claro. Era a hora do sossego da mamãe, né? Claro. É a hora que tu desenvolvia. E agora, com o avançar da idade, eu tô vendo que muitas vezes eu não aguento mais mesmo, até tarde, né? Então eu tô puxando para dormir às 11. Perfeito. O que tu acha? O que acontece, Irene? Na verdade, assim, essa questão ela é bem particular, né? Assim, não existe uma recomendação de hora para ir dormir e hora para acordar, mas existe sim uma recomendação de número de horas. E isso vai depender muito também da idade da pessoa. Porque quando a gente é bebê, a gente dorme ali em torno de 15 horas por dia, 18 horas por dia. Mas por quê? A gente precisa dormir pra gente secretar, por exemplo, hormônios. Um desses, o hormônio de crescimento, pra gente crescer. Com o passar do tempo, a produção da melatonina, que é o nosso hormônio do sono, ele vai diminuindo muito. Então, fisiologicamente, as pessoas hoje que têm ali seus 50, 60 anos, elas precisam dormir em média 6 horas, 5 horas. Dormindo menos, né? Dormindo menos. Cara, a minha mãe isso quando é eu normal. vejo 5 da manhã, ela tá sentada na cama. Exato. Eu assim, mãe, volta pra cama, vai dormir. Não incomoda. Porque assim, ela é sono de bebê. Exato. Eles vão dormindo menos, né? Isso é normal, tá, Irene? Porque a gente vai diminuindo realmente essa produção da melatonina e a gente vai precisando de menos horas de sono. Então ali depois dos seus 40, 50 anos, tô dormindo em torno de 6, 5 horas, 7 horas. É a média, é o normal. Claro que tem as suas exceções, às vezes cada organismo também precisa de um pouco mais ou um pouco menos de hora. Mas em média, um jovem, adolescente aí de 8 a 10 horas e depois uma pessoa com um pouco mais de idade já pode reduzir até para 5, 6 horas. Tu já notou que quando a gente tem compromisso de manhã, parece que a cama é melhor? E o dia que tu não tem compromisso, que tu pode, quando vê, tu tá de olho arregalado. É bem assim. Tem um Tem alguma psicológico coisa também, né? É bem assim. Ou o dia que tu tem compromisso, essa caminha ia me fazer um bem. É bem assim, Não é, doutor? Mas que ótimo. Então eu quero saber também que o senhor nos fale, saindo um pouco do campo profissional, como vão os seus pais? A dona Noeli, faz tempo que eu não vejo aquele sorrisão. Eu tenho até um vídeo de um aniversário da minha mãe, que fizeram na época o Crisul Hotel. Sim. E tem ela fazendo uma homenagem tão bonita pra mãe, um dia quero mostrar pra ela. Ah, é? Ela fez, falou da mãe. Ela que legal. Já foi muito parceira, né? Sorrisão. Não, a mãe continua assim, né? Graças a Deus, com a mesma energia. Tem energia boa, né? Não, a mãe não é porque é minha mãe, mas cara, ela tava tava esperando 3 e parecia que... Eu lembro até a posição que ela ficava assim na piscina. Imagina, né? E já tinha o André, né? Exato, o Jorge André com 2 anos de idade, imagina, aí vem mais 3. Mas a gente costuma falar assim, né? Eu acho que Deus escolhe as pessoas certas pra, né? Porque sem dúvida, eu acho que tinha que ser ela, assim, pra enfrentar essa... Porque deve ter sido realmente algo... A gente, agora, hoje que eu sou pai e tem uma, né? A gente fica imaginando assim, meu Deus, na época ela com 4, assim, eu não sei nem como é que
conseguia, né? Então acho que Deus realmente faz as coisas certas, assim, com as pessoas até certas. ali eu queria te fazer uma curiosidade, como é que foi, né? Aqui, quer ver onde é que eu coloquei aqui? Como é que foi a sensação de tu nascer entre 2 irmãos? E outra coisa, como se relacionaram na infância? Algumas curiosidades que todo mundo era curioso, né? É, assim, na verdade... A tua mãe não vestia vocês igual, né? Então, a gente nunca gostou. Assim, eu e o Paulo, né? Paulo Henrique é meu irmão. Tá, mas vocês são aqueles que são tudo parecidinho, uni não sei o quê? Eu e meu irmão somos univitelinos, né? E a minha irmã, a gente daí é bivitelina. Na verdade, foram 2 espermatozoides e 2 óvulos. E um óvulo acabou se dividindo em 2. Então, eu e meu irmão é idêntico. A gente realmente é muito parecido. Mas a tua mãe fazia algum tipo de tratamento? Nada. Foi espontâneo? Nada, foi. E tinha casa da família? Também não. Gente do céu, que surpresa, né? Foi. Eu sei que a primeira... Pra ela ter o primeiro filho, né? Demorou um pouco mais, aí foram quase 5 anos, eu acho, pra eles ter o Jorge André, né? O nosso irmão mais velho. E aí depois, aquela coisa, vão ter mais um, né? E aí veio mais 3. E a mãe sempre conta que naquela época, claro, o ultrassom não tem toda a tecnologia que é hoje. Mas ela sempre conta que no 7º ultrassom, eu acho, o médico começou a fazer ultrassom. 1, 2, 3. Tem mais um coração aqui. Naquela época com 7, hein? Hoje eles veem. Imagina. Eles veem com 1. Imagina. Naquela época ela não sabia nem qual era o sexo, né? Ainda nasceu assim, daí que ela ficou sabendo quando nasceu. Foi surpresa? Foi surpresa. Mas no 7º mês ali, no 7º ultrassom, enfim, que foi... O médico foi conseguir ver um terceiro coração ali batendo e dizer que tinha mais um. E vocês têm personalidades parecidas ou são... Não, acho que a gente é diferente, assim. Cada um foi para um ramo. Foi, assim. Claro, no geral, né, acabam sendo bem parecidos em alguns gostos, enfim. Mas a personalidade, cada um acaba adquirindo uma, né? E vocês costumam se reunir ou... Sim, muito. A gente, assim, claro que teve aquela época, né, de adolescente, enfim, que era aquela... 4 na mesma casa, sempre tinha alguém se brigando, né, Irene? Não tem como, né? Meu Deus. Imagina 8. Imagina 8. Aquela coisa, né? Mas, graças a Deus, a gente hoje se dá muito bem, a gente é muito unido, a gente tá sempre junto, fazendo coisa junto com os maridos, esposos. Assim, é muito, muito bom, assim, a nossa relação. É bem legal. Ótimo. E o casamento vai bem, obrigada? Graças a Deus. Já estamos aí em outubro fazendo 8 anos. Olha! Estamos com uma filhinha de quase 5 anos aí. Que beleza. Eu vou fazer 48. E tu 8, hein? 48 de casado? Sim, dia 3 de setembro. Estamos quase chegando nas bodas de ouro. Que legal. Eu quero saber quantos anos de casado tu falou? Uma filha, a Lívia, né? A Lívia. Depois nós temos uma fotinho ali. E como se conduzem relacionamentos nos dias atuais? Isso até fugindo um pouco do tema. Mas por quê? Porque os relacionamentos atuais a gente tá observando que tem... Aqui, ó. Aí tá a Maria e a Lívia. Mas que esposa bonita, né? Essa é uma viagem que a gente fez há pouco tempo lá no... Que linda. No Chile. Ela adorou, imagina, viu a neve... Foram com ela e tudo. Ela, nossa, tava empolgada. Parceirinha, adora e adora dar uma passeada. Então eu quero te perguntar o seguinte, como conduzem relacionamentos nos dias atuais com tanta pressão, inclusive e principalmente nas mídias virtuais? Como lidam com pautas tipo individualidades, respeito, ciúmes, carreiras? Bom que se escute gente nova, afinal, hoje temos visto tantas variantes, e quando a gente vê um caso assim, num casamento tão sólido, né? 8 anos é pouco, mas já pode-se dizer que, né? Então, assim, é difícil de manter essa individualidade, porque eu vejo assim, eu sou casado, claro, meu marido já é um idoso, né? Certo. Mas mesmo assim, às vezes eu me pego meia, sabe? Mas pá, que hoje em dia as liberdades individuais estão muito à mostra, né? Concordo. Mas eu acho que... valores, né? Valores, né? E talvez eu tenha aí, né? Talvez tenha sido abençoado, porque a Maria, ela tem uma família muito parecida com a minha, assim, né? Então acho que já vem isso de berço, vamos dizer assim. Então a gente tem os costumes muito parecidos, os princípios muito parecidos. Isso aí no jogo do Cristiano, ela adora ir no jogo do Cristiano comigo. Mas enfim. é uma bonequinha, né? A dona Nega tem que ser boba mesmo pela neta. Por isso que ela tá contando as imagina, as vó ficou faceira, né? Então, assim, isso eu acho que ajudou muito, assim, a gente tem os princípios, os valores muito parecidos e a gente tenta, a gente mora, né? Hoje, por exemplo, a gente acabou lá em casa,
A Maria era a última filha a sair de casa, né? E aquela história, né? Meu sogro e minha sogra moravam, né, junto com a Maria numa casa muito grande, né? Aquela casa mais antiga, enorme, e aí vão ficar só os dois. E a Maria me propôs, né? Então, quem sabe a gente arruma aqui, ficamos aqui junto com eles. E eu aceitei, enfim, imediatamente. Claro que a gente separou, a gente fez 2 apartamentos, assim, né? Aham. Mas esse clima, assim, que a gente vive, e aí eu acho que isso até é muito bom pra Lívia, porque dela vive com os avós. Sem dúvida. É muito legal, é casa. O padrinho dela, que é o irmão, né, o meu cunhado, mora na rua de trás, então tá sempre lá também, junto com a filha, com o filho. Então tem a cachorrinha do meu cunhado, a nossa cachorrinha. É um clima que eu acho que isso acho muito importante, né? Claro. E a convivência também com os primos, né? Então a minha irmã tem uma filhinha que é da mesma idade dela, então isso também ajuda, a gente tá sempre muito junto. Então eu acho que, por enquanto, a gente tem conseguido manter muito essa questão de família, assim mesmo. Uma âncora, né? Acho que sim, Irene. E como a gente é em 3 irmãos também, às vezes só nós já basta, assim, porque aí junta o marido, a esposa, os filhos, já é uma festa, assim, já é um Imagina. encontro, né? Eu até convidei pra ela estar aqui, porque o Flávio teve a semana passada, trouxe a esposa. Que legal. E ela participou, porque às Sim. vezes elas são tímidas. A do Dr. Simão, se ela não vai falar nada, ela é tímida. Chegou ali quando vi, tava falando. Não, Porque aqui a gente faz uma sala de... Ela não é tímida, né? Não, bem tranquila, porque hoje realmente tem os um eventos evento, da né? arquitetura e tem Sei. lojas que fazem. Ela é arquiteta? Ela é arquiteta. Então, É de do vez. núcleo ali? Isso, exatamente. E aí tinha evento de loja, enfim, ela tinha que estar presente, senão ela estaria aqui. Sim, comigo, mas sem eu vou dúvida. trazê-la qualquer hora. Eu vou Sim, trazer. exato. Vou ver se trago até a nega, quem sabe. Boa. né? E me conta aqui uma coisa, vamos soltar aquele vídeo pra nós? Vamos, dar uma olhadinha? vamos. Vamos soltar o vídeo? Aquele vídeo que daí agora eu quero explicar. É um vídeo, na verdade, Pois que eu passo em todas as consultas, tá? É esse? Esse vídeo aqui, na verdade, começa falando, ilustrando bem a questão da respiração, né? Então, mostra toda a região ali da orofaringe, né? O ar passando normalmente quando a gente tá acordado, né? E aí depois, quando a gente acaba dormindo, acaba tendo um certo relaxamento disso, né? Então, a gente consegue perceber que daqui a pouco vai ter a diminuição ali do espaço, justamente quando a gente acaba tendo... dormindo e relaxando mais essa musculatura, ó, a gente acaba... Aí dormir. Aí tá dormindo, já tá relaxando, né? Já diminuiu o espaço ali, né? E a hora que o ar passa com dificuldade, já começa a vibrar todos esses tecidos. Aí é o ronco. Aqui, ó. É o ronco interessante. acontecendo, né? Com a vibração desses tecidos. Se a gente tem um relaxamento ainda maior, a gente acaba tendo realmente uma obstrução total. E aí a gente já tá tendo o evento de apneia, que o ar não tá passando. Daí fechou. Aí o ar passou, aí o ar fechou, né? E aí a apneia aí que mostra realmente, né, que pode prejudicar a questão da qualidade de vida, a questão realmente de maior chance de infarto, AVC e tudo mais. E aqui mostrando um modelo de um aparelho intraoral que pode ser utilizado, confeccionado, né, por dentista capacitado, e mostrando que quando o aparelho está em boca, o que acontece? É o avanço da mandíbula. Se avança a mandíbula, toda essa musculatura ali, né? Tudo vai para frente. E aí o ar passa com muito mais facilidade, né? Então esse avanço aí da mandíbula, não é só a mandíbula que vai para frente, é toda essa junção, né? Toda a questão dos tecidos moles e língua e tudo mais. Bem Aí, interessante, o vídeo mostra certinho. é, bem legal. Eu mostro em toda consulta, Irene, primeira consulta eu já mostro esse vídeo pro paciente para ele entender primeiro o que ele tem, né? E como é que é causado isso, que eu acho importante, porque é o que eu costumo falar, assim, todo mundo conhece o ronco, fala em ronco, mas muitas pessoas não sabem o que é apneia, não sabem como faz o diagnóstico e muito menos como é que se trata, né? Acha que roncar é normal e não é normal. Na verdade, é um aviso. Meu pai roncava muito, né? Meu pai era gordinho, né? Meu pai era gordinho, guloso. E eu me lembro dele depois do almoço, nós tínhamos um quartinho no fundo ali da rua da Santo Antônio. Eu me lembro até o barulhinho do ronco dele. Com a barriga pra cima. Exato. Mas a minha mãe disse que acostumou, gozado, ela nunca reclamou. É que se É o acostuma amor, mesmo. é o amor. Que, É o amor. É o amor, é uma grande prova de amor, né? É. Mas é que, claro, que tem pessoas que têm um sono um pouco mais profundo, outras um pouco mais leve, então isso vai depender bastante. Mas é muito comum, né? O que eu mais recebo hoje no consultório é realmente casais, né? Ou a esposa levando o marido, ou o marido levando a esposa, né? Vice-versa. Porque, falando em ronco, às vezes se associa mais com um homem, né?
Mas a mulher, depois da menopausa... Aí que tá, a pergunta da exato. menopausa. A circunferência, que tu disse que a mulher engorda mais pra parte de baixo, né? O normal é quando a mulher ganha peso, ela é engordar da cintura pra baixo. Sempre. Mas depois da menopausa, isso inverte. A mulher acaba ganhando da cintura pra cima, né? A questão do acúmulo da gordura. E aí acaba acumulando gordura nessa região. Então a papada aumenta com mais facilidade, né? E aí isso faz com que nessa idade de menopausa a proporção de ronca-apneia seja igual de homem e mulheres. Tá? Antes da menopausa, sim, os homens têm uma proporção aí de mais ou menos 2:1, né? Então tem maior concentração nos homens. A partir da menopausa isso fica igual. Então hoje no consultório eu atendo muitas mulheres também, né? Tanto e a apneia e o ronco, é só pra gente mais né, com mais idade. Não. A gente tem adolescentes hoje já com apneia, com ronco, crianças que muitas vezes tem a ver com a questão de hipertrofia de corneto, né, ou com adenoide. E esse desvio que eu tenho aqui, né? Porque se eu fizer assim, ó tem uma obstrução. Esse passa bem, ó. Certo. Ó, eu tenho um ossinho lá que era pra ter corrigido, né? É o que acontece. Mas gozado que tá na ficha de um oftalmo. Porque antigamente era assim, o doutor Henrique sempre foi muito amigo da minha mãe. Certo. Então eu tenho a impressão que de repente ela levou na época, né? Ele já avaliou tudo. Avaliou, porque Exato. ele é meio cientista, o doutor Henrique. Sim. Porque na verdade, Irene, se a gente for pensar, toda pessoa que respira pela boca, ela vai ter mais chance de ter o ronco-apneia, tá? Então assim, se tu tens uma obstrução nasal, tu tens a tendência a respirar pela boca, a chance é muito maior de tu roncar e ter apneia. Não que tu vai melhorar a tua obstrução nasal, agora eu não tenho mais nada no meu nariz, estou respirando bem no nariz, eu vou acabar com o meu ronco-apneia. Não é isso. Tu pode até diminuir, mas o problema do ronco da apneia ele vai estar sempre aqui na região da orofaringe, não no nariz. Mas a pessoa que tem obstrução nasal, respira pela boca, ela tem mais chance aí de ter ronco e apneia. Tá, daí então, no meu caso eu vou fazer uma consulta. À vontade. Aproveitar o doutor. Tá, então tu acha que no meu caso, com já avançar da idade, né, que eu já sou mais uma sexagenária. Certo. E meia, Uhum. O que tu aconselharia? É, claro que, primeiro de tudo, o correto sempre é respirar pelo nariz, tá? Então, assim, por si só, essa questão de tratar a sua obstrução já seria indicada, juntamente com uma fonoaudióloga, porque tu tens um costume muito grande de respirar pela boca. Talvez mesmo tu tratando a tua obstrução nasal, tu continue com essa respiração pela boca por uma questão de costume. E aí vem a fonoaudióloga para tentar modificar esse teu costume, tá? Olha, a fono tu acha que é importante para mim? Sem dúvida, tá? Para fazer essa troca de respiração, claro que ela vai me ensinar a respirar. Exatamente. Claro que primeiro veria a questão de desobstruir esse nariz e depois vai desobstruir com cirurgia? Provavelmente. Ai, doutor. Provavelmente. Aí uma vez a minha Nicole quebrou o nariz no handball e o doutor Heron operou, me lembro. Sim. O pai ainda era vivo. E o pai foi visitá-la e ela estava justamente tirando curativo. Eu me lembro que ela puxava aquilo, não acabava nunca. Não acabava nunca. Ele fez uma reconstrução, porque ela chegou em casa e não tinha nariz, cara. Ela chegou, nós levamos um susto. E ele fez tão perfeito. A Nicole é triatleta, foi triatleta. Hoje agora é banho de 3. Certo. Mas ela foi triatleta, quer dizer que nunca prejudicou, né? Foi tão bem feito. Que legal. Mas essa obstrução, eu costumo muito, né? O paciente chega lá, é uma pergunta que a gente sempre faz, e eu sempre pergunto se já passou pelo otorrino, né? Porque é importante essa avaliação com o otorrino também, porque o paciente que respira pela boca, ele vai ter mais dificuldade também de se adaptar com o aparelho durante a noite. Então é importante sim esse paciente estar respirando sempre pelo nariz. Ótimo. Doutor, eles estão me avisando que temos poucos minutos, vamos fazer um rápido bate-bola. Tranquilo. Só para nós fazer aqui uma coisa. Manhã, tarde ou noite? Manhã. Olha! Praia, cidade ou campo? Campo. Você é um homem romântico? Me considero. É mesmo? Considero. Que bacana. E quais os planos para os próximos anos? Profissionais e ou pessoais? Profissionais eu quero cada vez mais focar na odontologia do sono. Eu tenho projetos, enfim, de realmente construir uma estrutura maior com todos esses profissionais juntos atendendo no mesmo local. Sim. Fazer bastante um outro projeto que eu estou sempre
atento e que eu quero começar a colocar em prática é a questão de vender produtos na internet relacionado a esse tema, tanto para pacientes como para cirurgião dentista. Sim, né? eu te vi uma oratória tua ali bem Eu acho farta, que muito bom. tem uma demanda bem interessante, mas o projeto é esse, focar cada vez mais na odontologia do sono. Vou encomendar outro bebê, não, né? Não. Não tão animado aí. Não, tá tão bom assim, acho que... Por enquanto, eu tranquilo. Por enquanto tá bem bom, assim, a gente tá bem realizado, tá bem feliz. Acho que a Lívia realmente preencheu bem nossos corações. Nossa, mas casa. tu é uma graça, cara. Como é que é? Tu é um homem de se apaixonar. Né, Maria Tá Cristina? bom, obrigado. Os nossos microfones para as suas despedidas, por gentileza, doutor, fique à vontade. A sua câmera é aquela, né, William? Tá certo. Andres. Não, eu quero, só agradecer a todo mundo aí que assistiu, né, e que esteve aí nos acompanhando nesse bate-papo. Eu sempre adoro falar sobre esse tema, adoro discutir sobre isso. Eu acho que é um assunto que a gente tem que falar bastante. Claro. Tanto para a área da saúde, como outros profissionais, como para a comunidade em geral, enfim. Eu gosto muito de falar disso, que é um assunto, eu acho que... E é tão gratificante quando a gente trata o paciente, que a gente vê a melhora, que a gente vê um resultado, ele nos agradece tanto. Então é uma área que eu me apaixono muito. Quero mais uma vez agradecer o convite, adorei Imagina, a ter uma nossa simpatia, conversa. quer dizer que eu já tinha certeza que ia gostar de ti, porque já gosto por osmose, que se diz, eu já gosto Tá certo. dos teus Dos pais. pais. Então, hoje até falei pro meu marido que é o filho do Loli, é o filho do Loli. É o filho do Loli. Então, assim, Legal. foi um prazer muito grande te receber. Venha quando quiser, Perfeito. traga a Maria Cristina, Marília, isso. certo? Vamos combinar. E estamos aqui às ordens. Muito obrigado. Para você de casa, muito obrigado. E vamos deixar aqui. Eu tinha um editorial, mas o editorial até pareceu meio provocativo, mas não era. Mas eu vou deixar para publicar nas redes sociais, porque tudo hoje em dia eles pensam que é política, né? Tudo eles pensam que é Tem que tomar política e nem cuidado, é. Porque eu falo de escolhas e às vezes escolhas não quer dizer só da área política, né? Eu Sim. fiz hoje, às vezes eu pareço um pouco irreverente, mas a irreverência fez parte da minha geração. Eu fui da geração 70. E quero dizer também que hoje eu comprei essa jaqueta jeans, estou estreando com o doutor. Mas na verdade é para ir amanhã uma festa que é surpresa, eu não posso contar. E quando eu vi essa jaqueta, eu lembrei muito da minha irmã falecida, a Loca. Ela usava uma dessa grandona. Eu botei a jaqueta e amanhã na festa eu vou de Ana Castana. É Ana Castana, essa da modernidade, agora uma que canta. É a minha country. Acho que Eu vou fazer um estilo amanhã, Tá mas certo. essa jaqueta é em homenagem à minha irmã. Que legal. Tá bom? E amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, na festa de amanhã, que vocês já sabem qual é, que é uma festa surpresa. Muito obrigado ao doutor Luiz Gustavo. Eu que agradeço mais E uma para vez. você de casa, boa noite, um abraço, até quinta que vem. Imaginar, executar, transformar. A graduação Multi-UNESC proporciona um ambiente inovador para você multiplicar seu conhecimento e suas habilidades. Vive experiências práticas desde o início do curso num ecossistema tecnológico e de alto impacto comunitário. Ao escolher fazer um curso de graduação UNESC, você escolhe mais do que uma profissão a seguir. Você escolhe evoluir. São mais de 40 opções de cursos para quem quer fazer a diferença no mundo. Por que fazer apenas uma faculdade se você pode ser multi? Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Fale com a gente no WhatsApp 999 150 433. UNESC, a nossa universidade. Alcino Zanata Ferragens, as melhores ferramentas, ferramentas de proteção individual, solda, equipamentos e consumíveis, equipamentos industriais, abrasivos, produtos para jardinagem, entre outros.
Alcino Zanata Ferragens, 74 anos no comércio de Criciúma, credencia a qualidade de produtos e bons serviços. Faça-nos uma visita. Programa Fatos e Boatos. Oferecimento Alcino Zanata Ferragens e Litorânea Gás. Na sua porta, na sua rua e também no app. Fácil e rápido.